Muito boa noite. Meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, aqui me honram com sua presença nesta nossa série Caminhando pela Lei 6.015, de 1973. Meu agradecimento à ARPEN do Estado de Goiás, em particular, em nome do seu presidente, o registrador Alan Nogueira e de minha estimada amiga, a registradora Evelyn Valente. Essa nossa série Caminhando pela Lei 6.015, como penso que já sabe, eu tenho sempre feito esta observação, visa, aventurar-nos um pouco, depois de tanto tempo de vigência da Lei 6.015, pelos seus dispositivos. Verificar um tanto aquilo que tem sido a aplicação dessa normativa para a realidade brasileira, as suas mudanças, etc. A proposta desta caminhada pela Lei 6.015 nasceu de uma registradora civil lá do estado do Ceará, da cidade de Trairi, a doutora Thaís Castelo Branco, e me pareceu sempre muito interessante. Nós estamos exatamente nesse momento concluindo o breve exame relativamente aos dispositivos dos artigos 67 a 69 da Lei 6.015. E agora com uma novidade, não é? Que é a interferência incidental, íamos exatamente em meio aos comentários desses dispositivos, quando entrou em vigor a Lei 14.382 de 2022. Eu vou pedir licença aqui para tomar um pouco de água. Eu estou com uma sinusite insistente. Então, isso me provoca um pouco de problema na garganta, né? Pois bem, é interessante observar em relação à Lei 14.382, que ela tem provocado alguma dificuldade compreensiva e até mesmo, a partir daí, algumas opiniões, ora favoráveis, ora mais benignas, ora menos benignas, a respeito da sua adequação. Isso, na verdade, se deve, esta dificuldade de fazer uma avaliação cristalina, clara, direta, da Lei 14.382, se deve a que realmente ela possui um direcionamento, digamos, múltiplo. É certo que ela, sobretudo, como se sabe, ela é voltada ao estabelecimento de um sistema de registro eletrônico. E por aí haveria algumas coisas, alguns percalços a apontar, como a seguida penso referir aqui. Mas é certo também que ela faz algumas atualizações contra as quais não se pode, em verdade, levantar maiores óbices. Então, vamos ver aqui no nosso campo, por exemplo, do processo de habilitação matrimonial. A questão de 15 dias, quando nós tivemos aqui a nossa reunião anterior, eu observei que, na verdade, a ideia dos proclamas matrimoniais, essencialmente, é essa de um anúncio, por assim dizer, gritado, de um anúncio altissonante. Mas olha, se nós fôssemos buscar esses anúncios em voz elevada, como é próprio do proclama, no plano oral, por exemplo, nos átrios das antigas basílicas romanas, ou durante as pregações nas homilias, nas missas, quando então se faziam os proclamas de casamento, era normal que se fizesse assim. Lembrem-se que eu cheguei a mencionar
a circunstância de que, adotado o regime padroado no Brasil, era de interesse do próprio Estado brasileiro que se fizesse esses proclamas. Posteriormente, nós vimos isso passar para uma esfera de proclamação literal. Em vez de ser uma proclamação oral, ela passa a ser uma proclamação literal. E é interessante que, até mesmo no ambiente das igrejas, os átrios das igrejas costumavam, aí então, colocar, até hoje é assim, colocar os editais de proclamas já por escrito, já não se fazem os proclamas oralmente. E agora nós estamos passando por uma nova alteração. E esses proclamas, em vez de saírem pura e simplesmente textualizados, se nós pudéssemos dizer papelizados, isso já não vinha sendo assim, diga-se de passagem, passam a ser normativamente, como a lei federal, objeto de uma publicação eletrônica. Mas vejam que esta mudança não altera a essência do proclama. Essa é a questão a apontar aqui. Uma coisa é a mudança que atinge a substância, que altera realmente, fundamentalmente ou essencialmente, o ser de alguma coisa. Outra é esse tipo de mudança que a Lei 14.382, quanto aos proclamas, fez, alterando, portanto, o acidente, alterando algo que não muda a substância. Nós vamos dar um exemplo aqui escolar, só para nós termos algo com que nos divertir. Suponhamos que eu tenho um automóvel de cor azul, e eu resolva que ele passe a ter a cor, suponham, verde. Olha, essa mudança é uma mudança acidental. O automóvel como tal, a substância do automóvel continua sendo a mesma. Nós temos apenas uma alteração de acidente. Bom, isso é uma coisa. E isto é o que leva a que muitos vejam com bons olhos, aspectos benignos, não há dúvida, na Lei 14.382. Mas ela não tem só essa dimensão. Ela não tem só esse sentido. Porque, ao fundo, e essa crítica me pareceu feita com adequação por alguns, que estão começando também a fazer uma análise crítica dessa nova normativa, observam que essa normativa, o que está fazendo é dar continuidade a um projeto tecnicista que já se vem instalando a respeito das notas e dos registros públicos há algum tempo no país. Então, já por esse aspecto, por exemplo, há críticas poderosas que, portanto, parecem também justificáveis, por exemplo, ao artigo 6º desta Lei 14.382, que cria aí o extrato, ou seja, uma novidade que revoluciona, por exemplo, toda a prática notarial brasileira e o acesso de títulos ao registro de imóveis. Então, já aqui há um outro ângulo. De maneira que nós temos que separar ou distinguir bem, de um lado, uma análise que parece favorável, benigna, benévola a respeito da Lei 14.382, e, em contrapartida, verificar que, em alguns aspectos, essa lei efetivamente parece revolucionar o sistema dos registros brasileiros. Boa noite, doutora Amanda. Aqui vejo uma observação interessante antes de nós prosseguirmos para o nosso campo específico aqui, que é muito simples. É que a Lei 14.382, naqueles aspectos, digamos, mais estruturais, só faz reforçar três pontos que parecem, entre outros, né? 3 pontos que parecem efetivamente alterar a ordem das coisas, a ordem substancial das coisas no notariado e nos registros públicos. Nós já havíamos visto anteriormente que, dito isso, que há uma tendência contemporânea, e não é só no Brasil, hein? No Brasil também, mas em boa parte do mundo, em uma centralização
concentracionária dos atos dos registros públicos. Se nós imaginarmos, por exemplo, em relação ao... Para termos aqui uma ilustração, né? Em relação ao registro de imóveis, o que representou a criação do Operador Nacional do Registro, isso é uma tendência centrípeta. Ou seja, é tão avistável essa tendência centrípeta que já se tem falado, e não me parece que de maneira exagerada, que a criação do ONR é uma espécie de prenúncio da desnecessidade de um sistema atomizado de registros. Para que precisamos de cartórios particulares, de registros em toda parte do país, quando um computador central pode receber todos os atos e ali praticá-los? Então, já é digamos, uma novidade que nasce do tecnicismo, mas com essa tendência, volto a dizer, concentracionária, centrípeta, ou seja, trazendo para o centro as atividades que hoje estão difusas no país. Não é só isso, claro, porque o que nós temos visto também é um outro aspecto que se pode apontar nessa lei 14.382, é mais um fomento a uma certa evasão, chamada evasão privatística, que se tem apontado, ou seja, ao passo em que a Constituição Federal, no seu artigo 236, prevê claramente que os registros e as notas sejam exercidos por titulares, nos quais se delegam, na medida do possível, os aspectos de potestade da fé pública, mediante concurso público de provas e títulos. E, no entanto, algumas entidades particulares, é o caso, por exemplo, da ONR, porque está escrito na lei com todas as letras isso, né? É uma entidade particular, uma pessoa jurídica de direito privado, portanto não a falar em concurso, e que pratica atos de registro, é responsável por todo o sistema de registro eletrônico. Então, aqui, de par com a primeira característica que advém da lei 14.382, no seu aspecto negativo, eu sempre quero realçar que há aspectos benignos desta lei. No seu aspecto negativo, há aquela primeira característica de centralização ou centripetismo, ou seja, tudo sendo atraído para um centro decisório, que, volto a dizer, tem potencialidade para esvaziar o sistema atomizado dos cartórios. Nós temos agora uma segunda característica. Essa segunda característica é como eu disse, a da evasão privatística, ou seja, a entrega a entidades privadas não concursadas, claro, não são pessoas físicas, atividades que são próprias do registro. Há algumas outras hipóteses que se poderiam aqui mencionar. Mas talvez o aspecto fundamental, e agora nós podemos compreender também isto no campo do registro civil, é que está ocorrendo o que se chama de americanização do direito brasileiro. E não é de agora, isso já vem de algum tempo. Em que consiste esta americanização? Bom, ela é muito variada porque dependerá muitas vezes das classes, das categorias extrajudiciais, para nós encontrarmos aqui e ali a peculiaridade deste sistema. Mas não é novidade essa tendência de americanização jurídica. A França, por exemplo, há mais de 20 anos, já apontava essas mesmas características lá no território francês, ou seja, a invasão de categorias e modelos do direito anglo-saxão, formalmente por sua vertente ou matiz americano, no direito francês. E hoje nós estamos vendo isto, com já uma possibilidade de nós vermos não só no aspecto formal dos registros e das notas, digamos, uma singularidade que não era própria do notariado latino, da nossa prática do registro, mas até mesmo um certo reflexo de direito substantivo. Hoje já se pensa, já na normativa, indicações disso, a constituição de direitos reais, sem que esses direitos sejam
constituídos pelo registro de imóveis. O que para nós constitui realmente um abandono da nossa tradição românica do direito, né? Nosso direito, sobretudo nessa área dos direitos reais, nós devíamos chamar muita atenção para o fato de que somos herdeiros do pensamento romano. E isso vai sendo alterado. Agora, o americanismo, ou a americanização do direito brasileiro, parece que marcha pela via do tecnicismo. E haverá, sem dúvida, nos próximos tempos, um acréscimo desta linha. É fácil advertir isso, é fácil avistar, não é nenhum exercício aqui de palpite futurístico, não é fácil avistar que nós nos caminhamos rapidamente para essa linha de grande impulso dos meios tecnológicos. De uma parte, é claro, nós não podemos desmerecer o papel da técnica para a cultura e para a civilização humana, não há dúvida. Sempre foi assim. Ao longo da história, a cultura se foi fazendo geração após geração com as melhorias técnicas. Recordemos aqui um exemplo. No século IV a.C., quando Apio Checos, o Apio Cego, constrói o primeiro aqueduto romano, 19 quilômetros de aqueduto. Ele mesmo que fez, foi o projetista da Via Ápia. Ele apanha elementos técnicos que vêm da engenharia etrusca, como a arte romana, por exemplo, em grande medida vai copiar ou valer-se da arte grega, da técnica dos gregos, e assim por diante. Ou seja, não desmereçamos o papel da técnica. A técnica é importante. Nós próprios aqui estamos usando recursos técnicos para essa comunicação. Mas o problema não é da técnica. O problema está em que nós podemos admitir que a técnica seja uma função da cultura, que cada cultura possa ter os seus meios técnicos. Então, uma cultura tem, por exemplo, voltamos à história da arte. Os gregos faziam as suas esculturas, sobretudo de metal. Tudo de metal. Tinham muito bronze para trabalhar nas suas esculturas. Os romanos não tinham isso, então tinham que se valer de outras técnicas. Então, a técnica passa a ser, muitas vezes, isso, quer dizer, um elemento, uma função da cultura. O problema passa a ser mais grave quando, em vez de a técnica ser função da cultura, a cultura passa a ser função da técnica. E a técnica passa, pode-se dizer assim, tecnocraticamente, a prevalecer na cultura. E a desconsiderar outra coisa que não seja o seu próprio parâmetro. Qual é o parâmetro da técnica? O parâmetro da técnica é a utilidade. Havia um professor meu, isso há um tempo em priscas eras, como se diz, que disse, do ponto de vista técnico, para acabar com a fome de um país, nós temos dois modos. Aumentar a produção alimentícia ou matar metade do país. Tecnicamente é o mesmo resultado. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa amoralização da técnica. E especialmente nesses tempos, nós precisamos considerar um aspecto ideológico que pode-se dizer que hoje é a base referencial da técnica. E que eu vou comentar aqui brevemente, antes de me dedicar aqui, de maneira rápida, a apontar algumas novidades relativamente aos proclamas matrimoniais na Lei 14.382. Os primeiros filósofos da técnica, isso estamos falando em meados do século XIX, quando surge, na verdade, a chamada filosofia da técnica, foram consensuais em uma coisa que depois se tornou realmente de domínio comum, que a técnica é um reflexo exterior do próprio homem. Ou seja, é uma forma de expandir as próprias potências humanas. Assim, se nós pensarmos, há um autor brasileiro importante, um pensador brasileiro importante, que foi Heraldo Barbuí, que dizia que a mão é a mãe de todas as técnicas. De fato, se nós pensarmos nas ferramentas, o que é um alicate, um serrote,
senão extensões da mão e dos braços humanos. Mas nós podemos ir além. Os binóculos, os microscópios, os telescópios, os drones, o que são, senão reflexos exteriores da visão humana? Ou, por exemplo, os alto-falantes, que são, a não ser reflexos exteriores da nossa própria audição. E por assim dizer, vamos ter muitos aspectos nesse sentido. O próprio computador, num certo sentido, é uma expansão, um reflexo exterior da nossa memória. Mas avancemos um pouco, porque esse é o aspecto fundamental. Se é assim, se realmente, do ponto de vista da filosofia da técnica, e como quase um consenso, pode-se dizer que pacificado, dos pensadores a respeito do assunto, a técnica é um reflexo exterior das potências humanas, esse é o ponto, quando nós chegamos a um tempo em que se cria um cérebro eletrônico, ou seja, uma inteligência artificial, rivalizando com o cérebro humano, com a inteligência humana, nós atingimos o ponto culminante da possibilidade de reflexão exterior do homem. Não há mais copiar. Por quê? Porque a inteligência é a potência mais importante, mais relevante do ser humano. Diante disso, chegou-se a um momento de inflexão, porque para onde vamos? Então, a partir daí, só pode haver uma saída. E essa saída que é preocupante, porque é uma saída que atenta manifestamente contra a natureza humana. Essa saída é a fusão entre o homem e a máquina. A fusão entre o ser humano e a tecnologia. E é o que nós estamos vendo ultimamente ocorrer, baseado na ideologia aí do transhumanismo, em todas essas pregações da quarta revolução industrial, etc. Bom, isso nos leva a um plano de consideração importante, ou seja, realmente começamos a negar a especificidade da natureza humana, porque agora vamos misturar a natureza humana, fundi-la com a técnica, vamos fazer aquilo que os antigos cultos pagãos desejavam, né? Nós fomos pensar lá no Minotauro, né, em Zeus, no rapto da Europa, na Esfinge. Vamos ver exatamente esse tipo de fusão entre o animal e o ser humano. E agora estamos vendo essa mesma pregação em prol da fusão entre o ser humano e os meios informáticos, os meios tecnológicos. Esse é o problema, ou seja, essas mudanças tecnicistas, elas podem ser vistas de maneira segmentar. Então vamos examinar na lei de registros públicos o que está sendo feito em matéria de técnica, de tecnicismo e tecnocracia. Ótimo, podemos fazer uma crítica parcelar, mas às vezes perdemos com isso a visão de conjunto. E visão de conjunto que denuncia, esse é o ponto, denuncia a base ideológica transhumanista que se encontra impulsionando esta infecção tecnológica sobre o ser humano. Claro que há outros aspectos a considerar, até do ponto de vista econômico. Há muita gente que tem vantagens econômicas com isso, não é? Não se pode desconsiderar. Pois bem, feitas essas observações, então, posso observar que a Lei 14.382 trouxe em relação aos proclamas modificações que não padecem das críticas que de um modo geral, se podem apontar para o tecnicismo. Não há com o fato, o parágrafo 1º do artigo 67, com a nova redação, de indicar-se uma publicidade em meio eletrônico, nenhuma alteração substancial da ideia dos proclamas. Os proclamas continuam sendo proclamas. O que está se mudando, por assim dizer, é apenas o meio difusivo. Também não se vê, pelo menos em princípio, que a identificação das partes e a apresentação dos documentos exigidos no Código Civil para fins dessa habilitação matrimonial não possam ser realizados pelo meio eletrônico. Até aqui me parece bem. Bom,
O que, entretanto, já começa a me parecer muito discutível, é essa possibilidade de a celebração do casamento, que está previsto no parágrafo 8º do artigo 67, de a celebração do casamento, a requerimento dos nubentes, se realizar por meio eletrônico. Pelo sistema de videoconferência, diz a lei. Sistema de videoconferência, aí, veja a parte final da lei, em que se possa verificar a livre manifestação da vontade dos contraentes. Eu vou fazer uma pergunta muito direta, e acho que muito pedagógica também. Como sabem que neste exato momento em que eu estou aqui manifestando esta aula, neste exato momento eu não tenho uma pessoa aqui à minha frente me apontando uma arma? Como sabem isso? Como podem afirmar que eu estou tendo aqui uma livre manifestação de vontade? Há estudos muito interessantes a respeito das manipulações de imagens, da facilidade com que é possível manipular imagens. Esse é o problema. A imensa possibilidade de que, por esse meio eletrônico, se consigam realizar certos atos coactos, certos atos coagivos. Isso é um problema a ver. Lembremos que continua em vigor o artigo 68 da lei, com apenas a antiga renumeração, que havia desde 1975, quanto ao processo de justificação. E a característica desse processo de justificação, a característica processual, digamos, exceptiva que há nessa matéria, é o de que, ao contrário normalmente dos autos de justificação que são entregues ao próprio interessado, seja um processo de jurisdição voluntária, e ao final da justificação, os autos são entregues ao interessado. Os autos da justificação para fins de proclama de habilitação matrimonial são anexados ao processo correspondente. Isso continua em vigor. O artigo 69 é que apresenta novidade. Diz aqui a lei, para dispensa da publicação eletrônica dos proclamas, porque essa publicação eletrônica é que já começou a ser prevista lá no parágrafo 1º do artigo 67, os contraentes em petição dirigida ao oficial de registro deduzirão os motivos da urgência do casamento, provando o alegado no prazo de 24 horas com documentos. Atenção, e aqui vem uma coisa interessante. Se eu quiser provar sem documentos, se eu quiser produzir aqui eu tenho necessidade de outro tipo de prova que não seja documental, para isso eu me valho da providência do artigo 68. E entro com o processo de justificação, a medida de jurisdição voluntária de justificação. Mas se eu puder fazê-lo já diretamente por documentos, eu peço a dispensa da publicação eletrônica dos proclamas, juntando a documentação em 24 horas. E aí, revogado que foi o parágrafo 1º desse artigo 69, vem o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo, com a redação, portanto, da Lei 14.382, dizendo o seguinte: o oficial de registro, no prazo de 24 horas, ou seja, como é que começa a contar esse prazo? Depois da apresentação dos documentos. Com base nas provas apresentadas, ou seja, nos documentos que lhe foram apresentados, eventualmente até com o processo de justificação, poderá dispensar ou não a publicação eletrônica. Claro que isso deve ser fundamentado. Lembremos que é preciso fundamentar, seja para deferir a dispensa, seja para indeferi-la, há necessidade de fundamentar, motivar a decisão, dizer o porquê dessa decisão. E disso caberá recurso. Recurso que é de caráter administrativo manifesto. A lei aqui foi muito exata, bastante adequada, dizendo que caberá recurso da decisão ao juiz corregedor. A bem da verdade, em alguns estados não se fala em juiz corregedor, fala-se em juiz diretor do fórum, mas sabe-se que é essa a ideia do juiz que é o responsável pela gestão
correcional do cartório. Com isso, senhores, eu acho que concluímos razoavelmente a nossa exposição de hoje e a análise desses artigos 67 a 69, já com as modificações advindas da Lei 14.382. Interessante que era meu projeto. Quando comecei a falar desse artigo 67, enveredar-me um tanto por esse tema do processo de habilitação do casamento, porque eu acho que é algo que não se pode burocratizar. Temos que ter uma consciência mais dedicada a respeito do assunto. Mas fui apanhado aqui de surpresa com as modificações legais, e isso incentivou aqui o nosso exame, a nossa digressão a respeito desses dispositivos. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram desta nossa pequena reunião. A ideia é ir caminhando efetivamente pela Lei 6.015 e, em particular, o meu agradecimento ao Dr. Alano Nogueira e à Evelyn Valente, à diretoria da ARPEN do Estado de Goiás, por permitir-me valer-me desta prestigiosa página da ARPEN Goiana aqui no Instagram. Muito obrigado a todos e, sendo possível, vemo-nos dentro de 15 dias.